Hoje eu quero iniciar o Devocional 2024 fazendo uma pergunta para você. Responda com sinceridade. Você já indicou para alguém este devocional? Pelo menos para uma pessoa? E quantas pessoas seguem você nas redes sociais? Quantos contatos você tem no seu WhatsApp? Que você poderia impactar a vida desta pessoa com os ensinamentos que Deus tem nos dado e tem trazido às nossas vidas através deste devocional. Então, faça este voto, este propósito de impactar a vida de uma pessoa enviando o Devocional 2024. Hoje nós estamos aqui para falar sobre Deuteronômio 13, 14, 15 e 16. Muitas coisas me chamaram a atenção. Entre elas, não a automutilação. É pecado beber? Viver endividado é uma maldição. E cordeiro ou coelho? No capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos a palavra de Deus nos mostrando como que nós temos que agir com aqueles que falam de Deus, mas o seu comportamento não transparece este Deus. A palavra de Deus nos mostra que nem toda pessoa que, através da sua vida, acontecem sinais ou que fala de Deus, é uma enviada de Deus. Porque muitas vezes esta pessoa leva você a tomar atitudes, ter comportamentos, tomar decisões que estão fora dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, que foi o que Deus, através de Moisés, ensinou o povo naquela ocasião, que eles não deveriam, em hipótese alguma, seguir os ensinamentos destas pessoas. Nem todos que falam de Deus ou realizam sinais são de Deus. Você deve observar a conduta, o comportamento. Você deve observar como que esta pessoa, ela trata a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus encarnado. Então, se a pessoa trata a doutrina humana, se a pessoa trata a ideologia humana, as opiniões humanas, acima da palavra de Deus, então eu lhe aconselho, tape os seus ouvidos a estes ensinamentos. Porque esta pessoa, ela é um falso profeta. Aquele que é de Deus, ele baseia todo o seu trabalho e mensagem na palavra de Deus. Porque se não há a palavra de Deus, não há o Deus da palavra. Não esqueça disso. No versículo 6 ao versículo 11, nós vemos ele falando sobre não seguir as más influências familiares. Quando, por exemplo, você recebe sugestões e até mesmo direcionamentos de familiares seus que vão contra a palavra de Deus. Ele diz que não devemos seguir, independente de ser um familiar ou não, porque a nossa fé e comunhão com Deus deve estar acima de vínculos familiares, acima de absolutamente tudo. No capítulo 14, no versículo 1 e 2, eu vejo algo muito profundo, que hoje em dia tem sido um drama de muitos jovens. Aliás, esses dias eu recebi no meu direct, se você enviar mensagens no meu direct, nós respondemos você. E eu recebi de uma jovem que estava se automutilando. E ela pediu ajuda, ela pediu socorro. Graças a Deus, nós conseguimos ajudá-la
conseguimos levar para ela a mensagem da salvação. Ela ficou muito feliz e livre pelo poder de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aqui no capítulo 14, no versículo 1 e 2, ele diz: Filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Quando ele fala aqui sobre golpes, ele está falando sobre a automutilação, que era um ritual pagão. E hoje em dia tem sido um ritual de demonstrar uma dor. Um ritual de tentar remover daqui de dentro uma dor que com cortes ela não cessa. Quando Deus ele fala, sois do Senhor, ele está dizendo, vocês são muito amados. Vocês têm um Deus que cuida de vocês. Talvez você que se automutila diga, mas se Deus cuida de mim, por que ele permitiu eu vir ao mundo? Ou por que ele permitiu eu ter o pai e a mãe que eu tenho? Ou por que ele permitiu eu ser abusada sexualmente? Por que ele permitiu essa decepção que eu sofri? Mas Deus, ele não tem absolutamente culpa nenhuma com respeito a isso. São questões da vida. Mas ele está se apresentando a você com o intuito de tirar você desta situação e mostrar para você que ele foi mutilado na cruz no seu lugar, para que você não sofra mais com estas dores no seu interior e nem com as automutilações que você tem feito. Lembre-se disso. Ele te ama. Você é especial para Deus. No versículo 26, ele vem com um assunto polêmico, que eu quero aqui ler com você. Ele diz assim: esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Uma questão que sempre paira é pecado beber? A palavra de Deus em nenhum momento diz que beber é pecado. A palavra de Deus diz que o embriagar-se é pecado. Você pode encontrar isso em diversas passagens bíblicas, dentre elas Gálatas, capítulo 5, versículo 21 e Efésios 5, 18. O interessante nesta palavra que nós acabamos de ler é que ele diz, alegrarás tu e a tua casa, ou seja, não é por baderna, não é por bebedice, não é por viver em bares e orgias, não. Claramente ele diz, como você leu, sobre comunhão. Então, biblicamente falando, está escrito que o pecado está em se embriagar, porque você dá o controle da sua mente, do seu corpo, do seu entendimento e, consequentemente, da sua alma, à bebida. E ela passa a ter o controle sobre você. Quando há o embriagar-se. Então, tenha consciência disso, que a palavra de Deus, ela nos mostra. No versículo 6 do capítulo 15, ele fala sobre endividamento. E eu quero falar um detalhe importante sobre isso com você. Vamos ler. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás muitas nações, porém elas
não te dominarão. Você vê que ele fala sobre o domínio das nações no mesmo versículo que ele fala sobre o endividamento. Porque a dívida domina. A dívida é uma maldição. Se você está endividado, se você está vivendo debaixo desta maldição, prepare-se. Porque nesta segunda-feira, dia 4, nesta segunda-feira, dia 4, às 18 horas. Segunda-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde. Eu vou colocar para todos vocês no meu story uma mentoria próspera sobre vencer as dívidas, se blindar das dívidas. E eu vou dar para você 7 passos. Se você adquirir esta mentoria num investimento que você vai fazer, você pode ter certeza que as dívidas serão derrubadas da sua vida. São 7 passos, dentre eles, você vai aprender nestes 7 passos como se comportar com a dívida, como se comportar com quem você deve, como se comportar consigo mesmo e como se comportar com o teu futuro e como se comportar com Deus. Nesta segunda-feira, às 18 horas, horário de Brasília, eu vou colocar a mentoria próspera para você adquirir. Fazendo um investimento nesta mentoria próspera, vai chegar até o seu e-mail para que você, seguindo, esteja blindado contra as dívidas e quebre as algemas do endividamento. Espere até esta segunda-feira. Bom, no versículo 7 ao 11, ele mostra sobre a generosidade, que é uma virtude divina, de sempre atendermos e ajudarmos o próximo. Nunca podemos deixar de desprezar, desconsiderar aqueles que mais necessitam, não é verdade? No versículo 15, nós aprendemos que sempre temos que nos colocar no lugar do próximo. Quando nós agimos desta forma, nós nos tornamos seres humanos melhores. Aprenda isso, como ele diz aqui no versículo 15. No versículo 17, ele fala sobre uma cerimônia que é interessante. Quando o servo ele decidia ficar com o seu senhor, era colocado na sua orelha um furo junto da porta, na ombreira. O que significava isso? Furar a orelha era um cerimonial comum naquela época, que significava que o servo decidiu ouvir e se submeter às ordens do seu senhor até o último suspiro. Por isso, era um furo na sua orelha. Que interessante, né? E é o que nós temos que fazer. Nós temos que, espiritualmente falando, furar as nossas orelhas, dizendo: vamos ouvir e nos submeter ao Deus Altíssimo. Vamos deixar a palavra de Deus furar a nossa orelha? No versículo 1 do capítulo 16, ele fala sobre o mês de Abib. Para você aprender, corresponde ao mês de março, abril. Posteriormente, passou a ser chamado pelos babilônios de Nisan, que significa começo. No capítulo 16, do 2 ao 8, ele fala sobre a Páscoa, que foi um cordeiro que foi sacrificado. Na época que eles saíram do Egito, marcando as ombreiras da porta. Esse cordeiro, hoje, depois, tornou-se Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não um coelho. Foi o sangue do cordeiro, não um chocolate. Lembre-se disso. E o interessante é que depois do 9 ao 12, ele fala sobre a festa de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo, que vem depois da Páscoa, né? Muito interessante isso. Bom, eu fico por aqui. Amanhã estaremos de volta falando mais sobre este assunto.